todo mundo já sabe como era aquela maneira infantil e egoísta com que o Rigby normalmente se comportava no começo de apenas um show. No entanto, existiram sim alguns bons motivos para que ele se tornasse um adulto tão difícil e se comportasse daquele jeito destrutivo ao longo dos episódios. E um desses motivos tá ligado justamente à relação dele com o irmão mais novo, Dom, e também a forma com que o pai tratou os dois na infância. E sendo assim, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, abordando essa dor de ter sido deixado de lado, de ter crescido na sombra de alguém, sendo comparado constantemente e nunca ter se sentido o filho favorito, com o futuro brilhante pela frente. Além de também tentar entender como isso moldou muitos dos comportamentos ruins do personagem ao longo da série. Esse rap começa com o Benson chamando todo mundo para uma reunião de emergência e contando sobre como o parque estava passando por uma fiscalização, e sendo assim, precisavam de alguém que pudesse cuidar desse grande problema com os impostos. O Mordecai logo sugere que o irmão do Rigby podia resolver, já que ele trabalhava como contador e não se importaria nem um pouco em vir até ali ajudar. Porém, logo que o Mordecai cita o nome Dom, o Rigby imediatamente já se mostra muito desconfortável e incomodado com a ideia, ficando totalmente contra. E após isso, é possível ver um flashback de uma lembrança onde ele tentava impedir que o irmão participasse da sua festa de aniversário, o que com certeza é uma coisa bastante má de se fazer. No entanto, essa decisão se torna um pouquinho mais compreensível quando a gente observa que todos na festa voltam a atenção pro Dom e querem ficar perto dele assim que ele aparece, ignorando totalmente a festa. E era exatamente isso que o Mini Rigby queria evitar. O que acontece depois disso é o mesmo agindo de uma forma bastante imatura, enquanto fazia tudo o que fosse possível para não precisar olhar na cara do irmão uma outra vez, insistindo para que mudassem de ideia, porque aquilo era um grande erro. Porém, esses esforços acabam sendo completamente em vão. Quando Dom surge ali no parque pela primeira vez, já dá para perceber logo de cara o porquê de todo esse ciúme que o Rigby tem. O fato é que o irmão era basicamente o completo oposto dele, sendo um cara alto, aparentemente bem-sucedido, educado e extremamente gentil com todos ao redor. Essas características fazem com que a galera imediatamente goste bastante dele. Em só alguns minutos, ele já tá abraçando todo mundo e tratando o pessoal como se fossem melhores amigos há anos. Dá pra dizer que o Dom é aquele tipo de pessoa que exala carisma e consegue conquistar qualquer um. Bom, qualquer um menos o próprio irmão, né? Depois que ele chega, o Rigby é o único que se mantém fechado e hostil em relação à presença dele ali, dizendo que mal podia esperar para que ele sumisse da vida dele de novo. É interessante de observar como a todo momento o Rigby parece estar se sentindo ameaçado com a presença do irmão ali, agindo sempre na defensiva, por mais que o mesmo não fizesse absolutamente nada para prejudicar ele. Isso, na verdade, é bem simples de se entender o porquê. Quando o Rigby vê o irmão ali sendo adorado por todo mundo e recebendo mais atenção do que ele, da mesma forma de quando eram crianças, o mesmo simplesmente não consegue lidar com isso, porque a verdade é que no fundo ele nunca superou certas coisas, nunca superou esse sentimento de inferioridade que sentia a respeito de si mesmo e que só cresceu com o tempo. Por isso, preferia manter o Dom longe o máximo que pudesse, para evitar de lidar com esses problemas mal resolvidos que ainda carregava consigo. Enquanto o Dom era considerado aquele filho educado, forte, inteligente e que seria bem sucedido, o Rigby, por outro lado, era o rebelde, o impulsivo e constantemente ignorado, por nunca dar orgulho algum. Aquele que não tomava jeito, que deveria se esforçar para parecer um pouco mais com o seu irmão. É claro que o mau comportamento do Rigby acabou fazendo com que ouvisse essas coisas, mas o fato é que essa abordagem do pai, essas constantes comparações e afirmações de como ele era um inútil que não servia para nada, não foram a melhor maneira do mundo de lidar com o problema. Na verdade, só pioraram tudo e contribuíram para moldar essa pessoa péssima que o Rigby é
no começo de Apenas um Show. Um adulto que age como uma verdadeira criança, fugindo de qualquer responsabilidade pelas suas ações, que mente para escapar dos seus problemas, que age de uma forma egoísta e busca constantemente chamar a atenção e ser o cara que resolve as coisas sem a ajuda de ninguém, que não ouve os conselhos de ninguém e acaba sempre se ferrando por isso. E o motivo é porque quando era mais novo, ele nunca conseguiu ser o cara, nunca teve a atenção que desejava dos pais e sempre viveu com a dor de ser só a sombra de alguém que era muito melhor que ele em todos os aspectos, de alguém que era o filho que ele nunca conseguiu ser. E através de toda essa insegurança que o personagem apresenta, é possível notar qual é o principal problema aqui. O Rigby nunca se sentiu o suficiente, algo que inclusive é muito bem trabalhado posteriormente, através da relação dele com a Eileen, nesse medo que tinha de perder ela, e também em vários episódios, mas principalmente naquele do baile de formatura, onde ele finalmente assume o controle da própria vida e age como um adulto, provando para o pai que havia mudado. Quando Dom surge por ali, essas feridas antigas da infância acabam se abrindo de novo, e por isso ele tenta se proteger, fazendo que o irmão fosse embora dali o mais rápido possível, enquanto age dessa maneira péssima o tempo todo, sendo rude e provocando. Tudo isso continua até que chega em um ponto onde o Rigby simplesmente diz que o que o Dom fez de errado para deixar ele chateado foi ter nascido. É óbvio que qualquer irmão ficaria muito magoado escutando uma coisa dessas, e com o Dom não foi diferente. Depois de ouvir essas palavras, ele simplesmente não consegue continuar com o trabalho e decide ir embora para casa, algo que poderia significar o fim do parque. Porém, mesmo depois de ter estragado tudo, o Rigby ainda age de uma maneira teimosa e orgulhosa, tentando resolver as coisas sozinho, mesmo sem saber absolutamente nada do que estava fazendo. E depois de apertar um único botão no teclado, ele consegue, de alguma maneira, fazer com que o parque comece a literalmente ser destruído, pedaço por pedaço. Após isso, ele não consegue encarar as consequências dos atos dele e resolve só se esconder embaixo de uma pilha de roupas. E assim, quando Mordecai chega ali o confrontando para que parasse de agir de uma maneira tão egoísta, ele responde que o mesmo não podia entender o que ele estava sentindo, porque não sabia como era ter um irmão. Mas então, o Mordecai responde de uma forma bastante sincera: você tem razão, eu não tenho um irmão, mas sei como é ter um, porque tenho você, cara. Você é um irmão pra mim. E essas foram umas palavras muito da hora por parte do Mordecai, e que fizeram o Rigby perceber que existiam algumas pessoas que jamais o trocariam pelo Dom. Ele então vai até a casa do irmão pra pedir ajuda e abre o jogo sobre a maneira como tinha se sentido inferior durante todos esses anos. E através daquelas palavras a gente percebe como, lá no fundo, o Rigby não tava com raiva do Dom, no final das contas. Ele tava com raiva da forma como se sentia. Tava machucado, lembrando de todas as comparações, dos anos sendo deixado de lado por todos, e é aí que o Dom se demonstra bastante surpreso, enquanto revela que, na verdade, sempre tinha admirado Rigby. Ele nunca teve a intenção de competir ou ser o favorito, e muitas vezes até se inspirou nele porque o achava um cara maneiro. A real é que ele só queria que os dois fossem próximos. E essa nova percepção acaba mudando tudo pro Rigby. Ele entende pela primeira vez que o verdadeiro problema dele não era o Dom, mas sim esse ressentimento que guardou a vida toda em relação a alguém que desde sempre só queria ser o seu irmão. A mensagem que o desenvolvimento do Rigby no desenho passa é algo muito importante, porque mostra que por mais que alguém tenha sido um adolescente problemático, tenha crescido em um ambiente tóxico, com esse sentimento constante de não ser o suficiente, e toda essa dor causada pelas comparações e por todos os comentários que jamais foram esquecidos, por mais que isso tenha afetado muito a forma com que alguém passou a se enxergar ao longo da vida e lidar com o mundo, toda essa evolução do Rigby deixa claro como é possível reconstruir essa imagem distorcida conforme a gente cresce, como é possível construir relações mais saudáveis e encontrar pessoas que vão valorizar a gente de verdade, que vão amar a gente de verdade e entender
que esse ressentimento não define quem somos.